Estamos online. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula live, né? Na verdade, todas as apresentações do nosso projeto Múltiplos Saberes são aulas incríveis, mas eu e o Alan, a gente andou conversando e viu da necessidade de trazer para vocês um conteúdo, né? Que hoje faz muito parte das discussões que a gente tem tido nas efervescências do nosso país. E, bom, né, você já me conhece, eu sou a professora Alessandra, e hoje a gente vai falar de dois conceitos que são muito fundamentais, o conceito de cidadania e o conceito de democracia, tá? Antes de mais nada, pessoal, eu quero deixar para vocês assim muito claro que esses conceitos, às vezes, eles parecem ser a mesma coisa, né? Só que eles são semelhantes, mas não são iguais, são conceitos diferentes, tá? E isso é o que a gente vai conversar hoje, né? Historicamente, a cidadania é aí, por muitas vezes, confundida com essa democracia que tanta gente fala e tem falado ultimamente, tá? E a gente vai ver que existe aí algumas diferenças, né, entre esses conceitos, tá? A nossa ideia hoje é a gente ir debatendo, eu e o Alan junto, quase que ao mesmo tempo, para a gente ter mesmo essa ideia de conversa e de diálogo, e a gente só ir fazendo as pontuações e apresentando para vocês o conceito. Não é isso, Alan? Boa noite. Boa noite, minha amiga. É isso aí. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora, né? Eu sou o professor Alan, né? Sou licenciado. Vocês estão cansados de saber, né? Que a gente é licenciado pela Hoje essa aula FEUP, vai né? ser bem. Eu sou pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil, né? Eu já tive a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu tema de pesquisa, né? Das minhas leituras. E hoje, né? A gente vai vir falar sobre democracia e cidadania, né? A gente vai fazer esse bate-papo com vocês. Eu espero que vocês possam interagir bastante, fazendo perguntas também, ok? Então é isso, né, Ale? Não se A gente esqueçam já... que essa aula amanhã vai estar disponível na nossa página do YouTube, Projeto Múltiplos Saberes. Gente, vai lá, hein? Aperta lá o sininho, dá o ok, compartilha com os amigos. É um material feito para que ele seja realmente socializado. O conhecimento não pode encontrar barreiras, né? Ele precisa ser divulgado. A gente conta com essa participação de vocês. Então, vamos, Alan. O que é Exatamente. democracia, Alan? Não sei o que é. Pois é. O que é democracia, né? É uma pergunta que parece que todo mundo sabe o que é, mas se perguntado assim, as pessoas podem se enrolar um pouco, né? Nem todos têm a resposta é, teórica, pelo menos, né? Na ponta da língua, né? Democracia é um conceito muito antigo, não é de agora, mas que se faz presente atualmente por conta da conjuntura que a gente está passando, né? Pessoas que defendem, infelizmente, atualmente, em pleno século XXI, o fim da democracia, né, no Brasil. E o que é democracia, né? Como eu disse, é um conceito bem antigo, portanto, ele remonta a século VI antes de Cristo, né? Século V, século VI antes de Cristo, né? Começou em Atenas, né, na Grécia Antiga, e a democracia grega ela é muito diferente da democracia moderna, que a gente está mais acostumado, né? A democracia grega o que é democracia, primeiramente, né? O conceito de democracia, a palavra, né? O significado da palavra democracia significa governo do povo, né? Demo, povo, cracia, governo. E o governo do povo, né? Quem era o povo na Grécia Antiga, né? Homens, ok? Homens. A gente vai falar sobre isso também durante a nossa fala, né? Que são os cidadãos atenienses, né? Que a Alessandra vai falar com mais propriedade. O homem branco, né? E que tivesse
Detentor de terras, né? De propriedades. Exatamente. Né, Alan? Tivesse alguma renda, né? Alguma renda, e que fosse, e dessa forma, ele fosse se mostrasse para a sociedade como uma pessoa poderosa, né? Digamos assim. O cidadão ateniense, a cidadania ateniense, que a Alessandra vai falar também, ela não estava englobando mulheres, né, escravos, estrangeiros, né, os metecos, como os gregos chamavam. E a democracia grega, ela nasce mais precisamente no ano de 509 a.C., por um eupátrida, né, um nobre, né, grego chamado Clístenes, e ele institui a democracia justamente por um motivo. Antes da democracia ser instaurada, havia um governo tirano, né? Um governo de uma pessoa só governando e com plenos poderes, né? Que era Hípias. Ele era um tirano de Atenas. E Clístenes, então, que era nobre, ele se junta com outros nobres e incita a população grega, né, ateniense, a derrubar o governo tirânico, expulsando Hípias de Atenas. E a partir daí, então, por ele ter sido líder dessa revolta, ele se torna o novo legislador, aquele cara que estaria agora comandando, né? Comandando essa revolução política em Atenas. E aí ele começa a dividir de uma forma teoricamente justa para os padrões, né, da época, os povos, né, que eram influenciados por Atenas, a própria cidade de Atenas e as regiões em torno de Atenas, em 10 demos, né, demos seriam povoados, né? Esses povoados teriam representantes, né? Teriam representantes para ajudar a governar a cidade de Atenas. Então, o governo ateniense, pode falar. Alan, só para a gente não esquecer que a gente está falando de uma Grécia que não era unificada, né? Eram cidades-estados, não é isso mesmo? Isso eu estou fazendo o papel daquele aluno que não sabe. Não, mas está ótimo, porque a gente tem que levar isso em consideração, né? Justamente a gente tem que contextualizar a época, né? Exatamente. E aí, nesse sentido, existiam várias cidades. A Grécia, o povo grego não se entendia como grego, mas sim com relação à sua própria cidade. Então, ateniense, espartano, tebano, enfim, coríntios, né? A gente está mais acostumado com a cidade de Corinto, né? Por causa do Coríntios, né? Que é a carta de Paulo, né? Na Bíblia. Então, as pessoas estão mais acostumadas com essa cidade com relação à Grécia, né? No entanto, haviam muitas cidades, e as duas principais eram Esparta e Atenas. E durante o grande período, né, da antiguidade, Atenas teve uma preponderância, né, estava à frente das outras cidades, do ponto de vista político, justamente por conta dessa organização, ok? A democracia ateniense, isso é muito importante, ela difere da nossa justamente porque era limitada, né? E não só por isso, principalmente porque era limitada, mulheres, escravos, não poderiam, né, fazer parte do jogo político, né? E a democracia era direta, isso é muito importante. A democracia grega era direta. O que é isso? O que era, como que se dava o jogo político em Atenas na antiguidade? As pessoas iam à praça pública, que era chamada de ágora, e lá eles levantavam-se e falavam, olha, a gente precisa resolver algum assunto com relação à guerra, por exemplo. Quem aceita fazer guerra contra Esparta? Levanta a mão. E aí levantava-se a mão, e aí a maioria das pessoas que estavam ali, que eram os cidadãos, né, que tinham direito de voto, levantavam a mão. E a partir da questão da maioria ou minoria, eles determinavam, né, as leis, as situações, deliberavam, né, a política inteira. E dessa forma, isso diferencia muito a gente, porque, vamos lá, os estudiosos, né, eles entendem que, naquela época, apesar a população, né, era mais de 100 mil pessoas vivendo na região de Atenas, né, na cidade e em torno. No entanto, dessas 100 mil, apenas 45 mil tinham direito de votar, né, portanto, cidadãos. Só que desses 45 mil, por 20 mil, mais ou menos, eram os únicos que tinham
que eram ativos politicamente, ou seja, que discutiam, que deliberavam, que conversavam, dialogavam, tinham a lábia, né, para falar, para conversar, para poder persuadir, né, porque política é isso, é diálogo, é conversa, e a democracia é um regime político, ok? É uma forma, né, de governo em que dá-se preferência para que a população se governe, ok? Claro, há um líder, né, uma cabeça, alguém que possa estar de frente, né, representando essa democracia. E é muito interessante que, além de criar a democracia, as próprias pessoas gregas, né, atenienses, eles davam tanto valor para a democracia, porque a democracia para eles não era, como a gente entende hoje, uma mera formalidade, né? Para eles, a democracia era um valor que dava importância ao diálogo, né, ao bem comum. Isso é muito importante, porque eles abominavam corrupção. E quando havia corrupção, porque havia, tá? Não é uma coisa atual, eles tinham um mecanismo para poder coibir, né, para poder cortar o mal pela raiz, que os próprios democratas criaram, né, em Atenas, chamada de ostracismo. O que era isso? As pessoas, os cidadãos, iam até a praça, na mesma praça Ágora, né, no centro da cidade, em que eles votavam em pessoas que, teoricamente, estavam sendo acusadas, né, de conspirar contra a democracia, né? E dessa forma, a pessoa que tivesse maior número de votos, como funcionava isso? Tinha uma lista de pessoas que eram acusadas de estarem tentando derrubar a democracia, né? Era um perigo para a democracia, e aí os cidadãos então votavam para saber quem daquela lista, naquele dia em diante, até 10 anos, né? Seria exilado de Atenas, seria proibido de pisar na cidade de Atenas e nas suas redondezas. A sua família poderia ficar em Atenas, mantinha-se os bens, né, as terras. No entanto, ele não poderia exercer as atividades políticas e nem habitar naquela região, nem circular, nem nada, durante 10 anos. Depois de 10 anos, ele poderia voltar como se nada tivesse acontecido. Ele voltava com os direitos políticos reabilitados. O ostracismo ele é tão forte que até hoje a gente usa esse termo, né? Poucos já ouviram, mas é uma palavra que existe na língua portuguesa, né? O ostracismo, que é quando a gente fala assim, fulano caiu no ostracismo, caiu no esquecimento, né? Para vocês terem uma ideia de como as coisas que aconteceram há 2.500, 2.600 anos atrás, ainda hoje tem uma influência bem grande, incluindo a democracia, né? Que durante o tempo, a Alessandra vai falar também sobre isso, né? Que é o conceito de cidadania, como eu já adiantei um pouco, né? Ele está interligado, não são as mesmas coisas, ok? No entanto, um complementa o outro. Mas, por exemplo, a pessoa, hoje em dia, votar, né, não necessariamente significa que a pessoa é cidadã, por exemplo, né? Hoje em dia, a pessoa viver dentro de um amplo local, né, de um país que tem algum regime político em que aparentemente seja democrático, não necessariamente significa que há democracia plena. E a gente vai discutir isso, né? Será que o nosso Brasil, historicamente falando, né, do ponto de vista da história, e do ponto de vista dos conceitos mesmo, será que a gente pode dizer que a gente vive sobre uma democracia mesmo, né, plena? A Alessandra quer falar alguma coisa, Alessandra, acerca desse período da antiguidade? Então, Alan, eu só queria deixar registrada, mesmo, né, só para a gente amarrar, que a gente pensar nessa Grécia como uma região que não é unificada, né? A gente tem cidades-estados, as mais famosas, e normalmente é que a gente aborda mais nas salas de aula, é Atenas e Esparta. Lógico que havia uma diferença entre as duas cidades. Atenas, aquele berço da democracia, né, do diálogo, da troca,
né? Lembrando só que não é uma troca para todos, né? A gente tem mulheres, escravos, estrangeiros que são excluídos desse processo democrático. E isso é importante a gente entender para este período da história da antiguidade. Claro que a gente vai ver isso no decorrer dos séculos, ainda esse tipo de exclusão, né? E a gente vai ter, no decorrer de todo esse tempo, sim, dentro da constituição das sociedades modernas, mais à frente, a gente ainda tem a exclusão, né? De mulheres, de escravos, de pobres sem posses, né? Você pode ser branco, mas se você não tem terras, você não está dentro, você não é o cidadão que está apto a participar do processo democrático, né? Como você colocou. Eu acho que é basicamente isso, se a gente for parar para pensar, de falar um pouquinho dessa antiguidade mais clássica. É só mesmo para a gente se situar no tempo, né? E não ter aquelas confusões constantes, né? Em Atenas, todo mundo era cidadão, porque há ainda essa ideia de que na antiguidade todos eram cidadãos. Não, não era. Havia um grupo específico de cidadãos que faziam parte desse processo democrático. Exatamente. É importante frisar também que Esparta, né, era a maior rival do ponto de vista militar, político também, econômico, né, de Atenas. Ela, em nenhum momento, ela se apoderou da democracia, porque eles enxergavam a democracia como um governo fraco, ok? Justamente porque eles não acreditavam que haveria necessidade, né, da população toda fazer parte. É claro que a democracia direta, como eu disse, né, em que a população não tinha representantes, a própria pessoa, né, o próprio cidadão era o representante de si, e ele tinha o direito ao voto, né, diferente da democracia indireta que a gente vive hoje em dia, em que a gente vota nos nossos representantes para que eles sim votem nas leis, né, sim ou não, de acordo com as leis lá em Brasília, né, por exemplo, ou no Estado, né, na Alerj, no caso do Rio de Janeiro, e na Câmara Municipal, né, dos vereadores aqui do Rio de Janeiro, né. Então, vejam, isso é muito importante frisar, né, porque e Esparta, né, como Esparta, por exemplo, vivia, né, a contraponto, né, havia uma diarquia, né, que diferente da monarquia, a monarquia é um rei, né, eram Esparta eram dois reis, né, que eram chamados de basileus, né, então eles viveram durante bastante séculos, né, durante quase toda a história da Esparta, nessa conjuntura política, né, e eles achavam a democracia o governo de gente fraca. Isso, por que eu estou falando isso? Porque isso é muito importante para a gente entender o século XX também, né, a democracia moderna, como alguns governantes de cunho militar, assim como os espartanos, também tinham esse discurso de que a democracia era um governo fraco, né? Era uma forma de governo fraco, como Hitler, por exemplo, né? Já adiantando, né? Só para vocês terem uma ideia. E a gente vai entender isso aqui na nossa aula, né? Bem resumidamente, ok? É claro, como a Alessandra, a gente combinou, né? A gente está tentando trazer conceitos que a gente aprende na academia de uma forma didática para que a gente possa ter esse diálogo, né? Que vocês possam, quem já sabe, poder revisar e quem não sabe, não estejam aprendendo aqui conosco, né? Porque a gente aprende com vocês também, de acordo com as perguntas de vocês, com os questionamentos de vocês, isso indaga a nós mesmos, né, a buscar respostas mais didáticas possíveis para explicar as dúvidas de vocês, né? E aí, passando um pouquinho, né, com relação à antiguidade, a gente tem, depois dos gregos, né, os romanos dominam a região da Grécia, né, alguns séculos depois, e a gente não enxerga uma democracia também em Roma, ok? Em que havia... O único período, de fato, que havia algumas características da democracia, né, foi o período republicano, né, em Roma, que durou muito pouco tempo, né? E ainda assim também não era uma democracia para todos, né? A democracia antiga, como a gente já disse, né, era uma democracia limitada, né? Os romanos tinham direitos, né? É só lembrar, por exemplo, quem esteja nos ouvindo agora, que se tenha mais familiaridade com as escrituras, né? É só lembrar de como Paulo era tratado, né? Quando dizia que era cidadão romano,
né, quando ele foi preso, enfim, ele teve que ser julgado em Roma. Então, havia toda uma diferenciação para quem era cidadão romano, por exemplo, né? E quem não fosse, era tratado como a corja que fosse. É o próprio exemplo de Jesus, né? Que não era cidadão romano, nasceu e viveu numa província romana, mas judeu, né? De uma etnia totalmente diversa da romana, e, portanto, não tinha os mesmos direitos. E por isso que foi tratado do jeito que foi tratado, que o mundo todo conhece, né? A história de Jesus. Enfim, e aí, partindo, né, depois do Império Romano, depois disso tudo, tem a queda do Império, enfim, inicia-se na história, né, europeia. A gente acaba tendo uma história europeizante, né, Alessandra? Quando a gente fala demais. a história do Ocidente, no geral, não só aqui no Brasil que se estuda isso não, tá, gente? A história ocidental, no geral, é muito europeizante, né, Geral, europeizado. eurocêntrica, né? E aí, o que que acontece? A Idade Média, né, também a gente não consegue enxergar características, menos até do que no Império Romano, da democracia. Não havia democracia, né? Porque, vamos lá, a Idade Média, o que que é? É o conjunto, né, de uma conjuntura política, cultural, né, religiosa, social, que estava muito atrelada a teocentrismo, a direito divino, né, em que o Papa governava, tinham plenos poderes teológicos, né, sobre a cristandade, né, que era como os europeus se enxergavam, e Nada de nessa Estado forma, laico, né, Alain? Nada de sem Estado Estado laico, laico. sem Isso divisão de aí. Estado e religião, porque se Deus fez tudo, inclusive os governos, né, também devem ter influência divina, né? A Divino. ideia geral era essa. E a partir daí, então, na Idade Média, a gente também não consegue enxergar. Havia alguns. Eu até fiz uma pesquisa na época da graduação sobre isso, né, falando sobre as comunas que haviam no interior da Europa, mais no final da Idade Média, que eram os primeiros burgos, né, quando há uma divisão da região feudal, né, do feudo, e havia uma concessão que os comerciantes tinham para poder ter uma certa autonomia e não serem totalmente dominados pelo senhor feudal, pelo rei, enfim. É a única, é muito incipiente, não tem como a gente transformar isso numa característica da Idade Média, porque foi algo que aconteceu muito isoladamente, entende? Então, é muito difícil a gente tomar isso como algo geral, porque no restante da Europa não havia isso, né? Então, a característica predominante do período, que durou 1000 anos, né, a Idade Média, não foi a democracia, muito pelo contrário, né? Foi totalmente o contrário disso, né? É importante frisar uma coisa que eu não falei, que com relação à antiguidade, é que muitos filósofos trabalharam essas questões das formas de governo, né? E eu lembro alguém que todo mundo já ouviu falar, né, que é Aristóteles, né, um filósofo macedônio, né, grego, mas que ele tem uma teoria das formas de governo, em que ele trabalha com 6 tipos de governo, né? 3 bons e 3 ruins. 3 modalidades que seriam ruins, né? E aí ele transforma os três formas de governo que ele entendia como boas na época, né, que ele escreveu, era a monarquia, a aristocracia e a república. Tá? Cada uma com as suas características, né? A monarquia, quem governa é um só, né? Monarquia, governo de um, né? Mona, um. A aristocracia, quem governa são alguns poucos, mas os melhores na aristocracia, os melhores para os padrões, né? O nobre. E a república, né? Que é o governo de muitos, né? O governo de muitos. Aí o que acontece? Dessas 3, as mesmos 3 governos, né, monarquia, aristocracia e república, têm suas versões bad, né, as versões malignas, né, para usar um termo cristão. O contrário da monarquia seria a tirania, né? Quando o monarca fosse tirano, ele estaria quebrando o protocolo dessa teoria das formas de governo, né? E estaria exercendo um governo tirânico, que é ruim. Aristóteles enxerga o governo tirânico como ruim, né? Na aristocracia, isso para a monarquia. Na aristocracia, o governo ruim da aristocracia, né, a forma má da aristocracia é a oligarquia, o governo de poucos, geralmente ricos, né? Geralmente ricos.
Platão vai chamar de timocracia, né? Que é timo é rico em grego, né? Timocracia. Já o Aristóteles chama de oligarquia, né? Poucos, governo de poucos. E olha que interessante, né? Aristóteles enxerga a democracia como o lado ruim da república. A democracia seria o governo dos pobres, né? dos voltados mais para os pobres, e que seria um problema, né? Segundo Aristóteles, ele tem várias explicações para isso, daria aqui uma outra live para explicar isso tudo, né? Mas o importante é frisar que Aristóteles ele já tinha uma teoria, né, de 6 governos, 3 bons e 3 ruins. 3 bons, monarquia, aristocracia e república. 3 ruins, tirania, oligarquia e democracia. Ok? Só para a gente amarrar isso daí, tá bom? Aí já mais conceitos filosóficos, né? Enfim. E aí a gente entra na modernidade, não é, Alessandra? Opa. A gente entra na modernidade. Aí eu queria ouvir um pouquinho da Alessandra falando sobre cidadania. E aí, talvez, Alan, a gente pensar na ratificação do conceito, né, de cidadania. E aí eu acho que é bem interessante, porque a gente tem essa confusão da democracia e da cidadania, mas aí eu sempre gosto de começar com uma indagação, né? O que é ser cidadão? Né? Muitas pessoas vão dizer assim, Lê, para, isso é tão fácil, né? Ser cidadão é você conhecer aí os teus direitos, né? Você ter direito a uma vida plena, né? A sua liberdade, que ultimamente tem sido utilizada como um discurso, né? A propriedade privada, a igualdade, né, perante as leis. Então, ser cidadão é muito... Lê, para, isso é tão fácil. Qualquer pessoa sabe o que é ser cidadão, né? Ok, você pode até estar correto aí, tá? Porque você, para ser cidadão, você realmente tem todos esses aspectos, e lógico, você também tem um aspecto que é muito fundamental dentro do conceito de cidadania, que é o direito ao voto. Votar e ser votado, né? Ale, a gente garante tudo isso e a gente pode votar e ser votado. Ok. Mas isso não significa a sua cidadania ser exatamente plena, né? Porque para você ter uma cidadania plena, além de você ter todos os direitos civis garantidos, né, como o direito aí à liberdade, a Constituição de estar em igualdade das leis, né, do ponto de vista político, direito ao voto. Ok, você é metade de um cidadão, né? Você passa a ser cidadão de imediato se a gente colocar atrelado ao direito ao voto, né, que são aí os direitos políticos, e aos direitos civis, os direitos sociais. Então, você passa a ser cidadão quando você tem um direito social, né? É você pensar nesse direito social, por exemplo, num direito social em relação às leis trabalhistas, né? Um direito social em relação à aposentadoria. Isso se a gente for trazer assim, para o nosso tempo moderno, para a nossa contemporaneidade, que eu acho que é a palavra mais correta da gente utilizar nesse momento. Então, a gente tem algumas características interessantes para se pensar o cidadão que vai além apenas do voto, do poder votar e do ser votado. Né? Eu lembro que uma vez, em uma das minhas aulas, um professor meu me perguntou o que é ser cidadão para você? E eu falava, para mim, a cidadania é exercida através do meu título de eleitor. E ele me disse justamente isso. Tá, mas é só? E aí? Né? E aí traz a gente para pensar. Não adianta só a gente votar e exercer esse direito político dentro da cidadania se a gente não fiscaliza aqueles que a gente elegeu e exige o cumprimento também dos direitos civis e o cumprimento também dos direitos sociais, né, que são tão caros a nós, né? E aí eu acho que é interessante a gente até pensar mais à frente nesse nosso bate-papo, pensar na própria construção da nossa Constituição Federal,
né? Todos são iguais perante a lei. Ok, do ponto de vista civil, sim, né? Mas e do ponto de vista social? Será que somos realmente todos iguais? Não há diferença entre nós? Né? Então, são essas questões que a gente precisa começar a pensar para atrelar o conceito de democracia e saber aonde a gente está situado com o conceito de cidadania, para saber o que a gente precisa fazer, quais são as nossas ações dentro dessa democracia. Né? Eu acho que é basicamente isso que a gente precisa entender, né? Exatamente, Ale. E aí, quando a gente entra na modernidade, né, do ponto de vista, na linha do tempo, né, a gente tem que lembrar que a gente está saindo de um período extremamente complexo, né, do ponto de vista político, porque não havia muitas liberdades, não havia liberdade quase nenhuma na Idade Média, e há o indício, né, na formação dos Estados nacionais, há muitos teóricos que começam a tratar que, enquanto na Idade Média havia uma descentralização, enquanto cada feudo, né, cada região tinha uma sua própria autonomia, havia meio que uma ruralização imensa, né, muito exacerbada, e havia muitas tentativas de tentar deixar de lado essa raiz, né, rústica, e a partir daí há uma centralização do poder nas mãos de um rei, né, na mão do rei, para a formação dos Estados nacionais. Isso é uma característica muito importante para se entender a modernidade, né? E aí, o que a gente entende? Bem, na Idade Média, os poderes estavam na mão de vários senhores feudais, né? O poder principal na mão do Papa, né? Depois de uns reis, que na verdade era apenas simbólico, e o poder, de fato, na prática, estava na mão de muitos senhores, dos milhares de senhores feudais espalhados pela Europa. Então, não havia estados nacionais, em que havia o soberano governando um povo, né? A gente vai estudar ainda, faremos uma futura live, né, Alessandra? Trabalhando a ideia de povo, Exatamente. nação, essas diferenças, né? Que também parece a mesma coisa quando não é. Né? A gente tem que entender bem as coisas, né? Os conceitos do ponto de vista histórico. Então, vamos lá. Estamos na modernidade, o rei agora já está mandando mais que tudo, né? Ele tem o direito divino, que os teóricos garantem a ele, teóricos, teólogos, a própria igreja, né? Ela unge os reis, né? Na ideia de que ele está ali porque Deus quer que ele esteja, né? E, portanto, ele não responde pelos atos dele na terra, ele só responderá diante de Deus. Então, ele pode fazer o que ele quiser. Portanto, ele teria aquilo que a gente chama de um poder absoluto, né? O que a gente chama de absolutismo, né? Esse período, né, de poderes plenos na mão de um monarca, né, de um rei. Imaginem vocês se nós tivéssemos um líder que tivesse todos os poderes na mão. Imaginem vocês. Acho que não é tão difícil de imaginar, não. Mas, enfim... E a gente vai ter o próprio Luís XIV, né? Como maior representante, né? Dessa assim, o Estado sou eu. Sou eu. L'État c'est moi. O Estado sou eu. Eu sou o Estado. Né? A França sou eu. É isso que ele está falando. O governo francês sou eu. Eu sou o representante máximo de qualquer... Quando se fala França, tem que se pensar em mim. É isso que ele dizia. Então, vocês imaginem, olha como era a mentalidade respaldada, né, pela igreja, pelos teóricos, né, pelos estudiosos. E aí, dessa forma, outros teóricos, né, começaram a questionar um pouco essas ideias, né, de absolutistas. Então, a democracia, ela retoma, né, em algumas regiões da Europa, justamente porque muitos pensadores, né, principalmente no século XVIII, né, durante o período que a gente chama o período das luzes, né, que é o iluminismo, na própria França, né, principalmente, eles começaram a repensar os poderes, entendendo que o poder não poderia ser dividido, não poderia estar totalmente colocado nas mãos de um soberano, de uma pessoa só, porque isso tornaria
não necessariamente legítimo do ponto de vista da população, porque nem sempre a população estava satisfeita com quem estava no poder. Então, esses teóricos acreditavam que há necessidade de que a população tenha uma satisfação em ser governada por alguém. Se ela não tiver essa satisfação, o rei não é legítimo, ok? Então, aí já tem as ideias de laicidade, né, as ideias no iluminismo. O iluminismo é anticlerical, a gente tem que lembrar disso, ele é anti a igreja, justamente que a igreja dizia que não, o rei precisa ter todos os poderes em mãos. Né? Já os iluministas, não, o rei não pode ter todos os poderes em mão, porque isso não é justo, ok? E aí a gente tem a figura, né, de um dos maiores pensadores de democracia moderna, né, que tenta atualizar a democracia lá da antiguidade, trazer de volta, né? Claro, adaptando, né? Escreveu vários livros sobre, né, influenciou bastante a modernidade, inclusive as nações modernas, inclusive o Brasil, a nossa Constituição, né, que é Jean-Jacques Rousseau, né, que foi um filósofo francês, e ele dizia que ele achava, né, que a democracia, ele era um pouco radical, né, o Rousseau ele era radical. Então, a gente já viu que a democracia, para Rousseau, ela tinha que vir para contrapor o absolutismo, né? Então, enquanto a democracia nasce na Grécia para combater a tirania, o governo, todos os poderes na mão de um só, que se chamava tirania lá na Grécia, na modernidade também é parecido, só que os termos são diferentes, né? A democracia ela retoma para tentar barrar, frear, né, essa tentativa do rei ter absoluto poder sobre tudo. Né? Isso é importante a gente ter em mente. Né? E Rousseau ele era radical, porque ele disse que nunca houve democracia plena em nenhum lugar do mundo e jamais haverá. Ele já foi até profeta, né? Porque ele entendia que a democracia é algo que está além da capacidade humana. A democracia plena é algo que... Tanto é que num dos livros dele ele escreve que se houvesse uma sociedade de deuses, essa sociedade seria democrática. Porque somente os deuses que são perfeitos poderiam viver dentro de uma democracia plena, ok? E a democracia para Rousseau deveria ser direta, em que a população, parecida com a Grécia, a população fosse às ruas, né, à praça pública, de forma pública, espontânea, discutir a cidade, discutir a nação, né, discutir os problemas e quais são os meios mais eficazes dentro da capacidade deles, né, daquela cidade, para poder ultrapassar esses problemas, né, esses obstáculos. Né? De que forma a população poderia se unir, né, para poder lutar, né, contra as adversidades. É importante lembrar que a democracia na Grécia tinha 20 mil pessoas, por exemplo, em Atenas. Né? O maior número foi 20 a 25 mil. Imagine hoje no Brasil, um país de 210 milhões de brasileiros. Né? Claro que nem todos têm, são aptos ao voto, por exemplo, nas menores de 16 não podem votar. Né? E aí a gente para e pensa, bem, como ir para a rua, como ir para a praça, numa cidade como o Rio de Janeiro? Imagine todos os cidadãos cariocas indo, sei lá, para a Praça da República, né? O Campo de Santana, e lá fizesse uma votação. Ninguém ia escutar ninguém, não haveria caixa de som que fosse usada para as pessoas levantarem as mãos e tal. Então, assim, é óbvio que na modernidade, com a superpopulação, né, a questão da urbanização que já tinha acontecido, a grande superpopulação das cidades, né, elas influenciaram também nessas adaptações. Por isso que a democracia, na modernidade, ela vai ganhar uma nova forma, né, uma nova roupagem, que é a democracia representativa, né, em que as populações, os cidadãos no geral, votariam, né, cidadãos também de forma limitada, né, a gente também não pode esquecer que a gente está falando de uma Europa ainda extremamente machista, racista, né, que estava muito vinculado a questões econômicas, né? O voto em muitos lugares era censitário, ou seja, por renda anual, igual aqui no Brasil, né? O voto
assim que o Brasil se torna um império, né, se torna independente, perdão, e obviamente império também, há o voto, a instauração do voto censitário, né, que é a pessoa tinha que ter o equivalente a 100 mil réis para poder votar. Né, e para ser votado tinha que ter 200 mil réis. Né, e 200 mil réis, se for convertido para hoje, daria mais ou menos, né, bem grossamente falando, R$ 1 milhão por ano, né, de renda. Então, veja, não era todo mundo, não era para todo mundo. Né? Assim na Europa também. Né? E essa democracia representativa, Rousseau odiava. Rousseau criticava muito, 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 muito. Porque ele acreditava que ele achava um absurdo, olha que interessante, ele achava um absurdo os cidadãos pagarem, por exemplo, um exército para ir para a guerra. Antigamente as pessoas tinham que ir para a guerra, ninguém pagava ninguém. Era convocado, todos os cidadãos tinham que ir para a guerra, homens, né, no caso, tinham que ir para a guerra. E aí ele acha aquilo um absurdo, né, que as pessoas têm que pagar um exército nacional, que tem que pagar representantes para representar as pessoas nos parlamentos. Ele achava isso um absurdo, não havia necessidade para isso, porque isso poderia trazer corrupção, por exemplo. E o cara foi profético. O cara foi profético. A democracia representativa, ela tem muitas falhas, né? E a gente viu isso durante a história, né? Os conceitos que a gente trabalhou aqui. É importante e uma coisa muito importante também que ele falava é que ele não gostava dessa ideia de que ele lamentava, né, que os cidadãos escolhessem a vida privada do que a vida pública, o bem comum, né, que serviria para mim, para você, para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Porque quando você apenas se resguarda dentro da sua privacidade, você só está visando a ti e aos seus, né, os seus agregados, os seus familiares, e não o bem comum. Isso é muito complicado, né? E Rousseau já dizia isso, né? Essas dificuldades. É importante frisar que na modernidade, aí eu vou terminando a minha fala, na modernidade, né, a sociologia ela gosta de trabalhar com dois conceitos, né, de democracia na modernidade, né? Dois sociólogos franceses, né, Baudon e Bourricot, eles dividem a democracia moderna em dois tipos, né? A liberal e a radical. Né? A liberal é a democracia que a gente vive, por exemplo, no Brasil, né? Que tem como modelo a Inglaterra e os Estados Unidos, né? A democracia liberal ela dá prioridade à liberdade, ok? A liberdade de expressão, a liberdade econômica, a liberdade de livre comércio, enfim. E sem interferência nenhuma de autoridade pública nessas situações, na privacidade de cada um, sem a intervenção na economia, sem intervenção, ok? Só para vocês entenderem, quando fala-se de liberal, tem muito a ver com isso, né? A questão de liberdade, né? Já a democracia radical, que era pressuposta também por Rousseau, né? Ela já dá prioridade à igualdade, né, em que todos deveriam ser iguais, portanto, iguais em direitos e iguais em deveres. Né? A democracia radical ela tinha a fraternidade, né, como sinônimo de civismo. Né? Por exemplo, o civismo se dava através da fraternidade, né, entre os cidadãos. Né? Isso é muito importante porque dentro dessa democracia radical, né, que é mais voltada para a questão da democracia direta, por exemplo, né, ela tem algumas nuances, né, mais modernas, também é uma longa história, né, mas só para vocês terem uma ideia, social-democracias, por exemplo, elas têm influência tanto da democracia liberal quanto da democracia social, né, que tem a ver com essa democracia radical, é apenas um conceito, né, sociológico, mas, enfim, é só para vocês entenderem que, na modernidade também, a democracia ela foi utilizada como subterfúgio e de legitimidade para os estados. Como assim, Alain? Bem, para que os estados, as nações,
os governantes, melhor dizendo, eles legitimassem o poder deles, né, a eficácia deles, eles diziam que eles estavam do lado do povo. A decisão deles tinha apoio popular. Hitler, por exemplo, ele abominava a democracia. Ele dizia que era um governo extremamente fraco, corrupto, e, portanto, a democracia não deveria existir. Mas ele sempre utilizava-se de características da sensibilidade democrática para poder legitimar o poder dele. Como assim? Ele dizia sempre, em todo momento, bem, tudo que eu faço, cada ação do Terceiro Reich, né, que é o governo dele, tem apoio popular. E o apoio popular é uma das características básicas, né, que influenciam, né, a democracia. Né? Uma democracia, ela só é democracia se ela tiver o governo do povo e, portanto, o apoio popular. Ok? Então, isso aconteceu na União Soviética, em que o Partido Comunista entendia-se como a vanguarda do proletariado, portanto, eles tinham que fazer o que eles fizessem ali, o proletariado tinha que abaixar a cabeça, porque eles sim teriam condições de fazer o bem para o proletariado. Enfim, isso aconteceu em vários lugares e está acontecendo agora, por exemplo. Né? Quando um presidente da República que tem ares extremamente absolutistas e tirânicos ao mesmo tempo. Teve um comentário aqui, é porque Hitler era comunista. Brincadeira. Pois é, né? É porque o nazismo era de esquerda, né? Para você ver. O nazismo como de esquerda, enfim. E a gente começa a ter essas visões, né, de que os governantes se utilizam da democracia, desse conceito de democracia, para tentar legitimar os seus governos. Né? Isso acontece hoje, aconteceu ontem, provavelmente vai acontecer amanhã, no futuro. Ok? Porque é uma forma, enquanto a gente não entender o que é democracia, a gente continua a ver navios. Entende? Isso é muito complicado e isso explica o porquê da gente ter um atraso tão grande da democracia. A gente vai falar sobre democracia brasileira também, né? Mas a Alessandra agora vai falar um pouco mais sobre cidadania moderna com vocês. Pois é, gente. E assim, Alan, é tão interessante a gente pensar o quanto a democracia e a cidadania precisam ser entendidas, sobretudo na nossa era, né? Nesse nosso tempo, nesse momento que a gente está vivendo. Porque, assim, a gente precisa, sobretudo, entender na questão da cidadania aquilo que eu já havia até comentado, né? Que os direitos civis e os direitos políticos não asseguram aquela cidadania plena, né? Sem os direitos sociais. E por vezes, a gente está sendo cerceado dos nossos direitos sociais. Né? E pensar assim que esses direitos sociais, né, que garantem aí a participação desses indivíduos, está dentro de, se a gente parar para pensar, dentro de uma riqueza, né, que é a coletiva. Né? A gente precisa pensar aí em direitos dentro da democracia, né, como direito à educação, direito ao trabalho, direito a um salário justo, direito à saúde, dentro dessa pandemia que a gente está vivendo. Né? E, lógico, há uma velhice aí com os direitos sociais estabelecidos que nos garantam uma velhice tranquila depois de tantos anos de trabalho dentro da nossa sociedade. Né? Eu acho que é assim que a gente consegue definir mesmo o conceito de cidadania, né? Como assim, um conjunto complexo de direitos, mas também de deveres, né, que são atribuídos aos indivíduos que integram essa nação brasileira que a gente vive. E é interessante a gente, mais à frente, ter uma aula, realmente, como você colocou, do conceito de povo, do conceito de nação, porque a gente ainda não consegue entender esses conceitos. Quem é o povo brasileiro? O que é a nação brasileira? Né, para a gente conseguir dar adiante essa condição de entendimento de qual local a gente está inserido. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque a partir desse momento a gente vai envolver, uma vez que a gente se entenda como povo, se entenda como nação, a gente vai envolver os direitos políticos e os sociais e os civis. Tá? Claro que não necessariamente nessa mesma ordem. Tá? Não vem primeiro o direito político, depois o civil, né? Depois o social, mas a gente vai ter aí uma reorganização. Né?
para nós, da nossa era, da nossa sociedade, toda essa explicação parece ser muito lógica, né? Porque a gente já está com esses direitos, em tese, muito garantidos, né? Os direitos políticos, os direitos civis e os direitos sociais, né? Mas nem sempre foi assim. Se a gente parar para pensar 200, 300 anos atrás, né? A gente teve várias mudanças no mundo que fizeram com que, num determinado momento, aquilo que parecesse a nós hoje tão comum, naquela época fosse muito subversivo. Por exemplo, eu vou pensar em 8 horas de regulamentação de trabalho. Como assim você ousa me pedir 8 horas de trabalho diária? Né? Então, parecia muito absurdo isso há 200, 300 anos atrás. E para a gente hoje é um direito social nosso, é um direito de cidadania ter uma carga horária de trabalho de 8 horas. Né? Lógico que a gente precisa entender que todas essas ações, embora elas pareçam muito naturais, elas não são processos históricos, não é natural, ela é totalmente social, dependeu aí de muitas lutas, de muitas conquistas, né, que foram surgindo aí gradativamente no decorrer do tempo, né, e por vezes, como as pessoas não conhecem a história geral dessas conquistas, ou a história da própria construção de cidadania no Brasil, a gente ainda houve alguns discursos que nos parecem muito estranhos. Falei, como você não consegue entender algo tão óbvio? Né? E a gente está se repetindo a mesma coisa sempre. Eu acho que isso que é muito interessante. Né? A gente precisa aí entender, e aí eu acho que é fundamental a gente pensar nisso, né? Que para se conquistar todos esses direitos, a gente passou por vários períodos históricos que buscaram esses direitos. Por exemplo, a gente vai ter também posteriormente uma live sobre as revoluções burguesas, que elas são fundamentais para a gente entender todas as construções e todas as conquistas que foram acontecendo no mundo contemporâneo. Né? Então, a gente não vai ter como falar, por exemplo, de cidadania hoje se a gente não nos remetermos, né, à independência dos Estados Unidos, à Revolução Francesa, que foi o maior marco, né, dessa mudança de pensamento do que é ser cidadão, né? E, claro, da própria Revolução Industrial, que vai aí influenciar muito a gente dentro dessa reorganização da cidadania. Então, a gente vai ter aí fatores muito interessante que a gente vai debater numa próxima live sobre Revolução Burguesa. Eu acho que isso é importante, tá? O que eu quero dizer aqui para vocês agora e deixar bem claro é que, embora nos pareça muito óbvio o conceito de cidadania, ele não é um conceito único e fechado. Eu acho que vocês puderam perceber que, assim como o conceito de democracia, é um conceito que ele vai mudando, ele vai sofrendo transformações, metamorfoses, decorrendo aí do seu tempo, né, do seu próprio tempo e das estruturas sociais que estão sendo organizadas a todo momento. Tá? Então, assim, é um conceito fechado o conceito de cidadania? Não, não é um conceito fechado. Tá? Ele sofreu alterações no decorrer dos séculos. Eu acho que isso é importante a gente entender nesse momento. Tá? E a gente sabendo disso, e aí eu acho que é importante, uma vez que a gente sabe disso, né, a gente consegue entender, por exemplo, como o Alan colocou, a cidadania na Grécia, que era aquela cidadania em que um grupo muito específico tinha o direito de ser cidadão. Né? Era uma cidadania excludente, porque mulher, escravo, estrangeiro, estava tudo de fora dessa cidadania. Né? Tem um autor chamado Guarinello, Luiz Guarinello, e que ele fala que a cidadania, por exemplo, em Roma, embora tivesse as suas particularidades, não era igual em Grécia, mas era uma cidadania um pouco... Roma era mais cosmopolita, né? Então ela conseguia abrir mais o direito à cidadania a pessoas que não eram cidadãos romanos, né? E o Alan deu uma... Nascidos em Roma, né? O Alan deu uma fala importante dentro do que ele colocou na fala dele. Eu acho que a gente consegue perceber, assim, muito claramente, né, que como a cidadania é um conceito que foi se transformando, se a gente parar para pensar assim,
mas a cidadania na França não é igual à cidadania dos Estados Unidos, não é igual da Alemanha, não é igual da Rússia, não é igual do Brasil. Exatamente isso. Cada cidade vai ter, cada país, desculpa, vai ter a sua construção de cidadania, né? Quem são os cidadãos, né, dessas sociedades? Né? Eu acho que é interessante a gente pensar que a cidadania, e nesses vários países que citei, né, ela está muito atrelada à participação social e política no Estado. Por exemplo, quando a gente fala assim, um cidadão norte-americano, você vê que os caras estão falando a todo momento, eu sou um cidadão norte-americano, ou seja, ele tem participação ativa no Estado. No Brasil, a gente vai ter isso, uma participação ativa no Estado? Por vezes, a gente vai exercer o nosso direito de cidadania numa manifestação e a gente toma tiro, porrada e bomba. Né? Então, assim, Estado, que tipo de cidadão é esse? O Estado nos trata dessa forma. Então, acho que é interessante a gente pensar assim, nessas questões, né, que vão sendo trazidos para a gente em relação à cidadania. Né? Eu acho que assim, essa participação ela vai ser importante porque vai acabar fundamentando o princípio dessa cidadania moderna, né? Como o Alan estava trazendo o conceito de democracia para a modernidade. A gente vai ter mudanças que serão significativas e vão instaurar aí a cidadania moderna, né? E as suas influências no mundo ocidental e no mundo atual. Né? Sobretudo porque a gente precisa pensar nessa cidadania, e aí eu sempre digo o seguinte, gente, a história ela não acontece com fatos isolados, a história está toda conectada, ela não acontece por acaso, a gente precisa entender nada por nada, né? E aí a gente pensar que a história, o conceito de cidadania está atrelado aos processos históricos, né? A história do homem no decorrer do tempo, como diria os famosos historiadores da Escola dos Análises, né? E a gente vai ter aí esse grupo de pessoas, de cidadãos, que vão estar dentro de uma conjuntura que a gente precisa pensar também do ponto de vista econômico, porque a gente está dentro de um período da total consolidação do capitalismo. Né? E como o Alan colocou para a gente, olha, tem o liberalismo, tem os ideais liberais que estão surgindo. Então, vai estar tudo muito atrelado a isso. Então, até a sua cidadania vai estar atrelada à condição também do estado que você está vivendo. Você está vivendo num estado mínimo ou você está vivendo num estado que não é mínimo, né? Um estado onde há interferência total do próprio estado, te ofertando aí uma qualidade de vida. Oi, Alan, não ouvi. O estado forte, né, Alessandra? Um Estado forte. E aí a gente pensar nessas questões que são muito interessantes para a gente e não são caras, porque a gente precisa entender e aprender sobre isso. Tá? O conceito de cidadania e a cidadania que foi sendo construída no decorrer dos séculos, ela é tão importante. De vez em quando eu tiro o fone, porque eu preciso me ouvir também, né? Elas são tão importantes que esse conceito de cidadania, né, essas ideias dos direitos do cidadão, dos direitos dos homens, vão ser aí reorganizados e ratificados pela ONU, em 1948, com a Carta dos Direitos Humanos. Sabe? É a Carta Universal dos Direitos dos Homens. Então, quando a gente para pensar em cidadania, tem gente que fala, eu odeio os direitos humanos. Gente, mas o direito é seu, de indivíduo humano. E isso faz parte da construção da cidadania. Porque é o seu direito civil, é o seu direito político, é o seu direito social. A gente precisa entender isso. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente entender essa bagaça de Brasil que a gente vive hoje. Tá? Percebam, e aí eu acho que é muito importante, que a partir daquele momento da construção da democracia e da própria construção do conceito de cidadania do decorrer do tempo, a gente teve aí uma passagem grande de inúmeras lutas, tá? Lutas aí que vão se estender, claro, vão ser ampliados, né, no conceito maior da cidadania. Esse conceito de cidadania vai ser ampliado a partir das lutas para as mulheres, para as crianças, para as minorias étnicas, né, para os imigrantes.
a gente vai ter uma ampliação, tanto que hoje em dia a gente debate muito quem é o cidadão, por exemplo, o imigrante. Como é que o imigrante vai ser tratado num país? Ele vai se tornar cidadão? Depende de país para país, porque cada país vai definir quais as normas que vão oferecer para a cidadania desse indivíduo imigrante, tá? Eu acho que nesse sentido, assim, a gente pode aí afirmar que na sua concepção mais ampla, a cidadania é a expressão concreta de toda a democracia que o Alan falou para a gente, até agora, nesse momento. Tá? E aí a gente fica se perguntando, ok, Ale, eu entendi, mas e no Brasil? Aí vem um problemão, né? O que é ser cidadão no Brasil? Né? Eu acho que primeiro a gente precisa entender o Brasil no contexto latino-americano do século XIX, né? Para a gente começar a falar em cidadania, porque a gente estava tendo aí as independências, né, dos países da América Latina. Gente, está me dando um calor danado, viu? E eu não liguei o ar-condicionado, estou com calor. E eu vou falando, vou ficando mais exaltada, nervosa, porque vai me dando muito Alessandra, prazer. só para te adiantar, a gente tem uma extensão de mais 15 minutos, tá? 15 a 20 minutos, ok? Já tô Então não se encerrando. preocupa. Não se preocupa com o tempo, tá não. A vendo que gente eu tô pode correndo? ficar. Mas não precisa, não. A gente conseguiu algumas horinhas a mais, tá? Então tá bom. No mês. Eu já estava começando a correr, porque eu já estava começando a ficar preocupada. Não se preocupe. Bom, e aí a gente pensar nessa cidadania no Brasil, né? Pensar como é que isso vai se dar, a cidadania no Brasil. Primeiro, a gente precisa entender o processo histórico, né? O contexto histórico que está acontecendo aí em toda a América Latina, né? Com as independências e o surgimento dos Estados nacionais na América Latina. Aí, nesse período do século XIX, né? A gente vai ter aí a formação dos Estados nacionais nesse momento do século XIX, né? Onde também pouquíssimas pessoas eram considerados cidadãos. E no Brasil não vai ser diferente. Né? A gente não vai ter essa ideia de cidadania que a gente tem hoje. Né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no Brasil imperial, né, a gente tinha aí a exclusão desse cidadão, com todas as aspas, as mulheres, os escravos, os brancos pobres. Tá? Olha a exclusão aí. E a gente está falando de um Brasil império. A gente está falando aí de 1822 até 1889. Tá? A gente tem a exclusão, eu acho que é importante a gente entender isso. Tá? A gente vai ter aí, posteriormente, uma primeira república, e a gente pensar numa primeira república, 1889 até 1930, tá? Também, assim, embora a gente tenha alguns tipos, né, de a intensificação por parte de alguns grupos, a realidade também não mudou muito, né? A gente continuou aí com mulheres excluídas, os pretos, a gente precisa lembrar que a gente estava no pós-abolição, então os pretos não faziam parte na prática, porque cadê os direitos sociais desses pretos? Não havia direito social para o preto. Ele não tinha acesso à escola, ele não tinha acesso à moradia, ele não tinha acesso à participação política. Então, a gente precisa entender justamente essa conjuntura no Brasil para a gente pensar cidadania no Brasil. Um país que não conhece a sua história está fadado a amargar na desgraça. Por que a gente tem tantos problemas de estar tentando ensinar o óbvio para as pessoas? Porque elas não conhecem a história do próprio país delas. E isso é muito ruim para a gente. Não só enquanto professores, não só enquanto professores de história, mas de uma forma ampla para a sociedade. Tá? A gente vai ter aí, não vai ter muita melhoria no Brasil nessa primeira república. Se a gente começar a pensar no início de uma melhoria desse conceito de cidadania para o Brasil, a gente começa a pensar a partir da era Vargas, né? Aí, sobretudo porque durante a era Vargas que a gente vai ter direito, as mulheres começam a ter participação através do voto. Detalhe, só um pequeno adendo, tá? Na Constituição da Primeira República, tá? A Constituição de 91, 1891, a mulher
não estava explícito que a mulher não podia votar. Tanto não estava explícito que no Nordeste havia um movimento de mulheres para votarem e serem votadas, tanto que a gente elegeu uma deputada, né? Mas, posteriormente, isso é cerceado das mulheres do direito ao voto, da participação política. E os analfabetos, né, Ale? Os analfabetos estavam de fora. Né? E a gente precisa entender também o percentual de analfabetos que a gente tinha no Brasil. Né? Por exemplo, no Império, se a gente contar assim, claramente, 90% da população era analfabeta. Se a gente vai se aproximando para a República, a gente vai chegar a 80%, 75%. O que é interessante é que no Império o número de eleitores era maior, mesmo com a limitação censitária, a limitação de renda, do que durante a República. Porque a pessoa podia ser rica, mas não era alfabetizada, né? Então, lá não tinha limitação. O analfabeto podia votar no Império, na República não. Na República não. Né? E aí é que é interessante, porque na Primeira República a gente vai trabalhar muito com a ideia, né, do famoso voto de cabresto, né? Porque assina. O que você precisava saber para ser alfabetizado? Assinar o teu nome. Então, isso te garantiu o direito ao voto. Ok, o cidadão vai lá, assina o seu nome aí. Ele assinou. Mas isso garantia ao cidadão, com todas as aspas, do período da Primeira República, o direito efetivo ao exercício da cidadania? Não. E ele não tinha o exercício completo da cidadania porque faltava a ele direitos sociais. A ele era negado o direito social. Então, acho que isso é interessante a gente refletir sobre. Tá? Nos anos 30, como eu havia falado, voltando para os anos 30, a gente começa a ter aí essa movimentação com Vargas. Entendam e percebam, por favor. Isso não é bondade de Vargas. Tá? Isso é uma condição de lutas que são traçadas desde o início do século XX no Brasil. Porque parece que foi assim, o Vargas foi tão legal, tão bonzinho, tão bacana, que nos deu direito ao voto. Ele era considerado a mãe dos ricos. O pai dos pobres e a mãe dos ricos. Só que mãe dos ricos, porque a mãe cuida melhor, né? E lembrando que em 1932, quando ele assina, né, um decreto-lei que permite as mulheres como eleitoras, as mulheres não podiam ser divorciadas, desquitadas, cheio né? de concessão, isso. As mulheres tinham que ter autorização do marido para poder votar. Marido, exatamente. Se não então, do marido, do pai ou do irmão, né? De um homem. De um homem, exatamente. Né? Que possa aí realmente fazer com que ela tenha esse direito ao voto. Mas o que é interessante é que a gente, a partir dos anos 30, a gente vai ter uma remodelação, né, mais concreta desse Estado brasileiro, né? Porque a partir desses anos 30 que a gente vai ter aí, pelo menos, o início da legislação previdenciária, né, a legislação trabalhista, a CLT vai surgir aí na era Vargas, né, para os trabalhadores urbanos, quero deixar isso aqui claro, e a gente vai ter um código eleitoral, porque a gente não tinha um código eleitoral. As eleições eram uma confusão, uma danação de corrupção. Gente, tiro, porrada e bomba nas eleições. Tá? E é nesse momento que a gente vai começar a ter uma reorganização, lógico, e a participação feminina. Tá? O que eu acho interessante só a gente colocar assim, de antemão é que a gente tinha uma aparência de legalidade democrática e do exercício da cidadania, mas eu acho que é preciso deixar claro que a gente vivia num Estado centralizado e autoritário. Né? A era Vargas era um período de ditadura no Brasil. E eu acho que isso a gente precisa deixar claro para aquele que não conhece nada de história do Brasil. Tá? Claro, os anos foram se passando, né? A gente vai ter aí as lutas prosseguindo, né? As lutas serão constantes. A gente vai chegar aí a um período muito ruim da história do Brasil, que é o golpe civil-militar, né, de 64. Vai culminar aí, vai deixar a gente 21 anos vivendo na ditadura militar, né? 21 anos desse período horrível da história. Período este
e que é importante sinalizar para quem está nos assistindo, da implantação do AI-5. Se a gente está falando aqui que para exercer democracia a gente precisa ter os nossos direitos políticos, no AI-5 é a retirada desses direitos. A Câmara foi fechada. De 1978, né? Dezembro Exatamente. De 1978. E aí, acabou com a democracia no país, até a democracia totalmente, acabou totalmente com a democracia. A nossa democracia que estava caminhando aí, se organizando dentro das nossas realidades sociais, nesse país tão eclético, né? Com o AI-5, a gente perde os direitos. A gente perde os direitos individuais, a gente perde os direitos políticos. Se você perde direito individual e você perde direito político, você não é um cidadão. Você não é cidadão. Então, eu acho que é importante que a gente conheça a história do Brasil e conheça, lógico, que a história está conectada, a gente vem falando da construção da cidadania desde a Europa, né, até chegar ao Brasil, mas é porque é interessante que as pessoas saibam disso. E aí, quando a gente vê o cidadão, e aí eu quero botar esse cidadão com todas as aspas, em Brasília, com faixa de intervenção militar, isso nos deixa entristecidos, que a gente fica se perguntando assim, gente, onde foi que eu falhei enquanto professor de história? Será que essa criança, esse ser humano dormiu nas minhas aulas? Só pode ter sido. E dormiu. Porque a gente está dizendo para ele, olha, esse período é um período sombrio da história brasileira. Você teve o AI-5, e são vários Ais, né? Foram 17 Ais. Então, você tem aí o AI-5, que é o mais cruel de todos, o mais ferrenho, fechamento do Congresso, cassação de direitos políticos, cassação de direitos individuais, né? O habeas corpus não podia ser perpetrado mais. Então, você tem uma série de retiradas de direitos civis e políticos que descaracterizavam a sua cidadania. Você não era cidadão, tá? Lógico, depois de muitas lutas, trancos e barrancos, a gente vai chegar aí ao período de redemocratização e a nossa queridíssima Carta Magna, né? Alan vai fechar a nossa aula com o preâmbulo da nossa Carta Magna, tá? A gente vai chegar à nossa Constituição Federal, a nossa Constituição de 1988, tá? Chamada também aí, para quem não sabe, de Constituição Cidadã, né? E por que isso? Porque sabe aqueles grupos que estavam lutando lá atrás, os grupos das minorias, os grupos dos pretos, os grupos das mulheres, né? Os grupos dos... Ainda não se usava o termo LGBT, né? Os grupos dos gays. A gente vai ter um grupo de pessoas que vão fazer parte da construção dessa cidadania, tá? Dessa Constituição, né? E vão ter aí, e é nessa Constituição, por exemplo, de 1988, que a gente vai ter aí o direito dos analfabetos ao voto. Os analfabetos têm direito ao voto, a partir da Constituição de 1988. Tá? O voto vai ser assegurado. Não é obrigatório votar, mas... Não é obrigatório, mas ele tem o direito. O voto do analfabeto, exatamente. Eu acho só que aqui a gente precisa fazer uma pequena aberturinha, porque a gente tinha um Código Civil em 1916, né, em que mulheres e índios, né, eram considerados relativamente incapazes para exercer o direito civil e político. Tá? E aí, até os anos 60, a gente também tinha os trabalhadores rurais, né, que não possuíam os direitos trabalhistas. A gente tinha os direitos trabalhistas para o trabalhador urbano, não para o trabalhador rural, né? E aí eu acho que é interessante porque a gente precisa considerar aí aonde é que a gente está inserido nesse meio todo, tá? Todos esses grupos que a gente está falando, né, assim, eles vão assegurar, né, vão ter assegurados os seus direitos a partir da Constituição de 1988. Tá? É essa Constituição que muitas pessoas erradamente não a conhecem porque não conhecem a história. Então, não conhecem a história do mundo e não conhecem a própria história do Brasil.
Então, essas pessoas não conhecem a importância da Constituição brasileira e que essa Constituição foi forjada naqueles ideais lá de trás. Sabe aqueles ideais do liberalismo, né? Aqueles ideais do iluminismo, todas as lutas do processo histórico? Essa Constituição ela foi forjada dentro desse cenário, dessa conjuntura. Sarney dizia na época da José Sarney, o dono lá do Maranhão, que foi presidente do Brasil também, o Sarney dizia que a Constituição brasileira de 1988 estava fadada ao fracasso, porque ela estava dando muito direito a pobre, a gente comum. Se a gente pegar as nossas constituições, gente, as nossas constituições estão disponíveis. É só você colocar todas elas, desde a Constituição de 1824. Está disponível na internet. Se você pegar todas as nossas constituições, você vai ver os avanços que nós tivemos. Mas esses avanços não foram gratuitos, foram na base de muita luta. Muita gente derrama. E aí eu acho que é apenas a gente entender, para eu conseguir amarrar aqui, que eu já estou chegando no meu tempo, né? É só para a gente perceber que a cidadania não é apenas um conjunto formal de direitos, tá? Ela serve para garantir, ela serve para que você tenha a garantia e a vivência desses princípios de cidadania, tá? Então você precisa entender isso, né? Qual o seu papel dentro dessa sociedade? Tá? Então, assim, o que é ser cidadão? O conceito, ele é amplo, e ele foi mudando no decorrer dos séculos. Né? E parte do princípio de que nós, brasileiros, né, só podemos ser cidadãos plenos se a gente tem garantido o nosso direito civil, o nosso direito político e os nossos direitos sociais. Exatamente. É esse tripé de direitos que faz com que você possa dizer assim, sim, eu sou um cidadão e estou aí respaldado por uma Constituição brasileira. Eu espero que vocês tenham entendido, né, gente? Porque eu comecei a correr desesperadamente por causa do tempo. Não, mas isso, gente. Sem problema. O nosso tempo agora, graças a Deus, está bem tranquilo agora, né? Porque a gente fez aquela reformulação, né, mensal. Então, agora a gente tem o tempo mais extenso, né? Então, gente, assim, a gente foi uma singela, né, tentativa de tentar resumir esses conceitos tão importantes, né, democracia e cidadania, ao longo da história da humanidade, e, obviamente, o Brasil não ficou de fora, né? Com relação... Eu gostaria de, antes de falar do preâmbulo, né, que a gente escolheu terminar com o preâmbulo da Constituição, né, logo a capa, né, o que está dizendo na capa, né, na folha de rosto da Constituição brasileira, né? Antes disso, eu queria falar uma frase tão atual de Rousseau que eu acho que tem que ficar como um questionamento para todos nós, né? Quando um cidadão se refere aos negócios do Estado, dizendo que me importa, pode-se ter certeza de que o Estado está perdido. Né? Quando o cidadão não se preocupa com a política, porque o Estado está perdido. E aí, gente, para finalizar, né, a nossa noite aqui, eu queria fazer a leitura do preâmbulo, que é rapidinho, pequenininho. A Constituição diz assim, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil, né? Que aí vem todos os seus mais de 100 artigos, né? E todas as emendas constitucionais, né? E para terminar, no final de tudo, né, para amarrar isso tudo, o porquê que a gente não vive numa democracia plena é porque tudo isso que a gente discutiu, a gente tem déficits na história brasileira, né? Como falar de democracia num país que há racismo,
como falar de democracia num país que há corrupção institucional, como falar, né, de democracia, de cidadania num país em que autoritarismo vem do Estado, né? Como falar disso? Então, esses são os questionamentos que a gente deixa para vocês, tá bom? Muito obrigado, agradecemos imensamente a interação de vocês, ok? Espero que tenha sido de bom grado a todos, né, essa noite, estar aqui conosco, tirar esse tempinho, né, esse tempão da noite de vocês para estar aqui compartilhando conosco, tá, esse espaço, tá bom? Muito obrigado mesmo. É isso, pessoal. Obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos. Em breve a gente traz outra aula sobre os conceitos para vocês. Mês que vem, agora só mês que vem. Pois é, só mês que vem. Mês que vem, tá bom? E fiquem de olho que tchau, gente. Na próxima terça-feira nós temos outro convidado aqui para estar conosco. Nossas lives agora acontecem às terças e quintas, ok? Às quintas-feiras. Fiquem aí de olho, tá bom? Muito obrigado mesmo, uma boa noite. Tchau, pessoal.